Tamar era uma jovem de alma pura, cuja existência foi marcada por um terrível evento de agressão e sofrimento. Sendo filha do rei David, ela possuía origens nobres e uma vida que prometia segurança e amparo. No entanto, ela acabou se tornando vítima de um crime horrendo, cometido por seu próprio irmão. Esse ato de violência não apenas causou danos irreparáveis a Tamar, mas também abalou profundamente toda a estrutura da família real, desencadeando uma sequência de eventos trágicos. Acompanhe-me até o final deste vídeo para conhecer todos os detalhes dessa história trágica na família do rei Davi. Antes disso, peço que deixe seu apoio com um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser informado sempre que houver um novo vídeo disponível. A tragédia que assolou os descendentes de Davi começou após seu pecado de adultério. Davi, o rei de Israel, era reconhecido por sua habilidade militar, sabedoria e por ser um homem segundo o coração de Deus. No entanto, mesmo os homens mais virtuosos cometem erros, e Davi não foi exceção. Um desses erros foi o pecado que cometeu com Batseba, a esposa de Urias, um dos soldados mais leais de seu exército. Davi cedeu ao desejo por Batseba e acabou cometendo adultério com ela, planejando a morte de seu marido Urias. Após cometer esse pecado, Davi foi advertido por Deus por meio do profeta Natã, que lhe disse que a espada nunca se afastaria de sua casa. A história de Davi é uma prova de como ações erradas podem ter graves consequências e afetar todos ao seu redor. A história de Tamar está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13. O texto relata que Tamar era uma jovem bela e virgem. No entanto, isso estava prestes a mudar devido aos planos de seu meio-irmão chamado Aminon. Aminon estava profundamente apaixonado e obcecado por Tamar, imaginando que seria impossível possuí-la, já que seria difícil ficar sozinho com ela. No entanto, ele tinha um primo muito astuto chamado Jonadab. Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab perguntou a Aminon qual era o seu problema, já que ele parecia tão abatido todos os dias devido a essa situação. Aminon respondeu que estava apaixonado por sua meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. Foi então que Jonadab elaborou um plano terrível que arruinaria a vida de Tamar. Jonadab disse a Aminon que fingisse estar doente e pedisse ao seu pai que permitisse que Tamar o visitasse. Aminon se deitou e fingiu estar doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon pediu que sua irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos ali mesmo para que ele a visse e ela o servisse. Davi consentiu e enviou Tamar à casa de Aminon para preparar algo para comer. Sem saber, o rei Davi estava colaborando com um terrível plano que teria graves consequências para a vida de seus filhos. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, dirigiu-se ao local onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Ela assou os bolos conforme ele havia pedido, com todo cuidado. Quando colocou a bandeja na frente de Aminon, ele se recusou a comer e ordenou que todos os seus servos saíssem de sua presença. Tamar agora estava sozinha com Aminon e não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Ele pediu a Tamar que levasse o bolo para o seu quarto e o servisse enquanto ele comia. Tamara obedeceu ao seu pedido, mas quando ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu que ela se deitasse com ele. Desesperada, Tamar suplicou que ele não a violasse, implorou que não cometesse essa loucura, pois não suportaria viver com tal vergonha. Ela sugeriu que, em vez de violá-la, ele pedisse ao rei que se casasse com ela, evitando assim uma terrível desgraça na vida de ambos. No entanto, Aminon se recusou a ouvi-la e, sendo mais forte que ela, a violentou. Depois de ter violentado Tamar, a paixão que Aminon sentia por ela se transformou em profundo desprezo, e ele gritou para que ela saísse de sua presença. Tamar ficou ainda mais desesperada e implorou para que ele não a expulsasse, pois isso seria pior do que o mal que ele havia feito. Ela esperava que ele se casasse com ela como uma forma de amenizar a situação, pois depois de perder a sua inocência, provavelmente não teria outras oportunidades de se casar no futuro. No entanto, Amnon se recusou a ouvi-la. Chamou o seu servo e ordenou que a expulsasse, fechando a porta. Está claro que a paixão que Amnon sentia por ela não era mais do que um desejo carnal. O servo a levou para fora e fechou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa, como era costume entre as virgens filhas do rei. Depois, rasgou a sua túnica,
Jogou cinzas sobre a sua cabeça e cobriu o rosto com as mãos, chorando. O seu irmão Absalão viu a cena e perguntou se era verdade que Amnon tinha feito aquilo com ela. Absalão a consolou e a levou para viver em sua casa. Embora fingisse que tudo estava bem, na realidade Absalão já estava planejando se vingar de seu irmão Amnon. Quando Davi soube do que aconteceu, ficou furioso, mas não tomou nenhuma medida para punir Amnon. Por sua vez, Absalão estava profundamente angustiado e alimentava um crescente ódio por seu irmão devido ao que ele havia feito à sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão convidou todos os filhos do rei. Incluindo um banquete durante a celebração, Absalão ordenou aos seus servos que matassem Amnon em vingança pela violação de Tamar. Após o assassinato, Absalão fugiu para o reino de seu avô materno, o rei Talmai, em Gesur. Davi ficou devastado pela morte de Amnon, mas com o tempo perdoou Absalão. Depois de passar 3 anos em Gesur, Absalão foi trazido de volta a Jerusalém por meio de Joabe, um comandante do exército e parente próximo de Davi. No entanto, a reconciliação entre Davi e Absalão era apenas superficial, e a relação entre pai e filho permaneceu tensa. Mais tarde, Absalão se revoltou contra seu pai Davi em uma tentativa de tomar o trono. A revolta resultou em uma guerra civil, e no final as forças de Absalão foram derrotadas, e ele morreu tragicamente durante a batalha. Embora Absalão tenha buscado vingança pela violência que Tamar sofreu, sua vingança se transformou em uma trajetória de rebelião e tragédia com consequências terríveis para ele e sua família. Após a morte de Absalão, Davi lamentou profundamente e expressou uma tristeza amarga, revelando que, apesar das dificuldades, ainda amava seu filho. Davi é uma figura proeminente no Antigo Testamento da Bíblia, sendo considerado um dos maiores reis de Israel. Ele governou durante um período próspero e é lembrado por suas habilidades militares, liderança política e por estabelecer Jerusalém como a capital de seu reino. No entanto, mesmo sendo um rei bem-sucedido, há evidências na Bíblia de que Davi enfrentou problemas em seu papel como pai. Esses trágicos eventos nos lembram da importância vital de cuidar das pessoas que vivem em nossos lares, especialmente de nossos filhos. Comente abaixo se já conhecia esta trágica história de Tamar e se gostou deste vídeo. Registre-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com amigos e familiares para que todos estejam sob a proteção de Deus. Até o próximo vídeo.